Estamos iniciando mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é a saúde indígena no Brasil. A UFN, junto a outras universidades do Brasil e Canadá, estão trabalhando em parceria no programa de pesquisa Abdias Nascimento, o qual estuda o ciclo gravídico puerperal das mulheres indígenas. Para conversar sobre este assunto, mais especificamente sobre os profissionais que atendem esse público das mulheres no período gravídico puerperal, nós estamos aqui com os nossos convidados, a doutora Risioleia Marina Pinheiro Pina, da Universidade Federal do Amazonas, e Marcelo Rocha Garcês, que é nosso mestrando em saúde materno-infantil, e teve a sua experiência no Xingu. Marcelo, que vai estar aqui, então, contando para a gente a experiência. Inicialmente, eu agradeço a presença de vocês dois, muito obrigada por estarem aqui com a gente, E eu queria iniciar, assim, com a professora Risioleia, que está aqui na UFN, nos prestigiando no nosso evento, internacional da enfermagem, um momento importante para a nossa instituição, para a consolidação do programa Abdias. Então, Risioleia, eu queria que tu contasse para a gente, assim, como tu começa a te interessar pela atuação da enfermagem na população indígena, Como é que foi a tua caminhada por aí? Primeiramente, agradecer, pelo convite, mais uma vez estar aqui na UFN, é um prazer participar desse evento. E a minha inserção na saúde indígena se deu no doutorado, que aí a gente identificou uma fragilidade da atuação do enfermeiro no contexto da saúde indígena, uma fragilidade na formação ainda, a gente entende que é uma fragilidade ainda na formação, e nós decidimos, identificando essa problemática, de estudar, de fazer uma etnografia da prática desses profissionais junto aos povos indígenas, de uma etnia específica lá do Amazonas, que é a etnia Mura, e nós fizemos essa etnografia e conseguimos identificar que existe realmente uma fragilidade ainda na formação desses profissionais que atuam no contexto da saúde indígena. Então, foi ainda no doutorado que tudo começou, foi na pesquisa de doutorado. E tu acha que de lá para cá as coisas melhoraram, Risi? Houve uma transformação ou tu ainda não consegue perceber um avanço nesse sentido? Precisamos avançar muito, ainda. Eu estive também, eu acho que como Marcelo, na coleta de dados para o Abdias, e a gente percebe ainda que existe uma fragilidade ainda muito grande, do entendimento das questões culturais que envolve todo o processo saúde e doença das populações indígenas. Então, a gente identifica que anos se passaram, e que a gente precisa que as instituições formadoras elas deem uma atenção maior à formação desses profissionais de saúde para atuar no contexto indígena. Eu fiquei aqui pensando, Risioleia, que inclusive para despertar o interesse do acadêmico por essa área de trabalho, porque se isso não é oferecido para ele na graduação, talvez nem passe a possibilidade de se especializar para fazer uma intervenção profissional no campo indígena. Então, é muito importante que o aluno amplie o seu olhar para outros povos, outras populações que vivem em contextos diferentes, culturas diferentes. Eu vou aproveitar e chamar o Marcelo aqui, Marcelo, para contar um pouquinho como é que foi a tua inserção no Xingu e o que tu pôde observar do que a Risioleia está trazendo, sobre a atuação dos profissionais lá no Xingu. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, essa conversa com vocês, troca de experiências. E sim, percebemos algumas coisas, Nosso grupo esteve no leste Xingu, chamado Auí, que é do povo Quintsede, ou Suiá, porque a língua é Suiá. E isso é uma coisa interessante já de pensar, que são as particularidades culturais, inclusive a língua e o entendimento da vida. Então, nós temos que ter um profundo respeito sobre isso para poder entrar na comunidade.
E os profissionais de saúde que trabalham lá nos acolheram muito bem e estão bem integrados. Mas como a Isoleia falou, tem muito caminho ainda para a gente trilhar, né? Inclusive material específico para que eles se identifiquem com os materiais, né, que nós podemos oferecer, né? Inclusive na língua deles, né? E cada povo é diferente, tem uma língua diferente, né? São quase 9.000, 10.000 indígenas no Xingu. Seria a adaptação daquilo que é produzido em termos de prevenção e saúde, promoção de saúde, dentro da língua de cada população, para que eles tenham acesso direto, sem precisar de uma tradução, de uma intermediação, e isso possibilita uma emancipação também em relação à saúde. E convidá-los a participar da produção desses materiais, porque a gente precisa escutar os povos, a opinião deles sobre eles próprios, né? Porque senão é um discurso muito colonizador. Chega lá e falar o que a gente sabe. A gente precisa ir lá e articular o conhecimento com eles, porque eles têm um conhecimento vasto de muita coisa. Então a gente também vai lá para aprender. Me lembra a Márcia Moraes, uma autora que ela fala que a gente não pesquisa para ou sobre, a gente pesquisa com, né? E é bem isso, né? Pesquisar com eles. Eles são os protagonistas desses estudos, né? E assim, como é que tu entende o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar, né, essa capacitação para o profissional chegar mais preparado para essa realidade? Eu vejo que a gente já tem feito bastante coisa. O próprio programa, né, Abdias Nascimento, abrir esse leque de oportunidade para os nossos alunos vivenciarem o que o Marcelo vivenciou, é fantástico. Né? Até lembrando do que o Marcelo falou com relação a construir instrumentos, né, adaptados à realidade do contexto indígena, no nosso programa de pós-graduação tem uma aluna que identificou essa problemática. Professora, a gente precisa trazer algo que seja próximo da realidade deles. E o envolvimento da equipe também nesse processo de construção, né? E pensando nisso, foi construindo um instrumento adaptado da caderneta da criança que pudesse subsidiar o trabalho do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, para o atendimento à criança indígena. Porque a gente sabe que os instrumentos eles estão aí, os manuais do Ministério da Saúde estão aí, mas eles não estão adaptados para a população indígena. Né? Então, foi feito de uma forma onde os profissionais também, né, ajudaram na construção desse instrumento. Então, o instrumento, ele é um instrumento que vai subsidiar o trabalho do enfermeiro e traz uma realidade do contexto indígena. Então, eu vejo que nós já estamos avançando. Então, eu consigo identificar isso. Quando eu vejo os meninos falando da experiência do Abdias, a gente consegue ver o quanto que esse programa ele tem impactado, né, na formação, né, mesmo que seja a nível estricto sensu, que a gente pensa na formação ainda acadêmica, né, na graduação, a gente já vê um avanço muito grande. A gente está aqui dialogando sobre a população indígena, isso é maravilhoso e é oportunizar outras pessoas a ouvirem falar desse contexto. Se inserir nesse espaço, né, Marcelo, parece que também evoca sentimentos, sensações que mobilizam a produzir coisas novas, a criar coisas que talvez a gente nem imaginasse que fosse uma necessidade e passa a entender que sim, que é uma necessidade, né? Que o que a gente tem pronto para a população da nossa cultura, da nossa região, não serve, né? Na maioria das vezes não serve. Essas particularidades culturais, né? Inclusive escutar a demanda deles, porque muitas vezes, né, a gente, como pesquisador, chega com uma ideia, né, uma hipótese, a gente chama de hipótese, mas às vezes ela se confirma, às vezes não. E às vezes essa hipótese ela aumenta, né, confirma, mas precisam de outras coisas, né, porque a própria comunidade pede, né. Então, além dessas questões que a gente identifica, mas nós fomos para lá
é uma experiência transformadora, né? Porque nós ficamos lá uma semana, né? Entre viagem e aldeia foi mais até de uma semana. Então isso transforma muito nossa visão, né? De mundo, inclusive. Todos nós conversamos sobre isso, né? Eu e os outros colegas conversamos muito sobre isso, né? Como é estar dentro de uma comunidade indígena, como eles nos receberam, como que eles tratam as questões de uma maneira coletiva, muito mais do que nós, né? As questões são sempre do povo, são debatidas. E como é que tu percebeu os profissionais, né? Que é o foco ali da RISE de estudo, de interesse. Tu acha que esses profissionais, assim, eles têm o que eles necessitam para fazer um bom trabalho já, ou ainda é muito incipiente o que eles têm? Ainda precisa de ter mais suporte, né? Tanto questões materiais, né? Tecnologias duras, né? Mas de apoio e número de profissionais. Mas os profissionais que trabalham lá, eles são muito valentes, porque eles vão em comunidades que eles têm que se deslocar por barco vários dias, ir até as comunidades, e aí organizar uma relação para poder com que a própria comunidade aceite o cuidado que está sendo oferecido, né? Então, é um trabalho bem complexo, assim, né? Para a gente estar observando. Mas os profissionais que trabalham lá, eles são muito guerreiros, assim. Eles trabalham com o que eles têm, eles trabalham muito bem, assim. Eu fico imaginando que é um amor à profissão, um amor à população e um perfil, né? Muito aventureiro, muito desbravador, para te, né, adentrar espaços tão diferentes para poder fazer o exercício da tua profissão. Assim. Então, ok. A gente já está se encaminhando para o final e eu gostaria que cada um de vocês trouxesse uma frase, um pensamento, algo que vocês pensem que signifique esse momento que a gente está vivendo agora em relação à temática. Acho que é avanço, né? Nós estamos avançando quando a gente pensa em um programa que ele tem dado visibilidade a essa população, a esses profissionais que estão na invisibilidade mesmo. Quando a gente foi fazer a coleta de dados, eu falei para o enfermeiro, vocês precisam, né, mostrar o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho que só vocês fazem e em um contexto difícil, né? Eles abdicam de muitas coisas para estarem prestando assistência à população indígena. Então, a minha palavra que eu deixo hoje é avanço. Nós estamos avançando, estamos no caminho certo, e eu creio que outros alunos que vão vir também a ter essa experiência vão falar como o Marcelo, né, que foi fantástico, que foi maravilhoso, que é uma experiência única, porque o contexto indígena, ele nos ensina, né, a pensar fora da caixinha, a pensar diferente, a olhar de uma outra forma para essa população que necessita de um olhar diferenciado mesmo. O quanto nós temos a aprender, né? Sim. Enquanto que muitas vezes a gente parte de um pressuposto retrógrado que a gente vai lá para ensinar algo, mas a gente vai para aprender, né? Então eu acho que isso que tu está trazendo é muito importante, né? Essa transformação que o Marcelo traz é uma aprendizagem de um jeito de viver, né? Muito singular. E para a vida, né, Marcelo? Sim, com certeza. Marcelo, teu pensamento final. Meu pensamento é respeito à diversidade. Né? Respeito à diversidade e aos diferentes saberes. Acho que a partir desse respeito e da escuta, a gente vai poder construir caminhos mais saudáveis e possíveis, né? Para essa comunidade especificamente. Né? Respeitando os saberes, porque eles têm um saber incrível, assim, fantástico. Muito obrigada, Rizulé, muito obrigada, Marcelo, que vocês possam estar aqui outras vezes com a gente, conversando, quem sabe em momentos mais avançados, né, do programa Abdias, para contar novos resultados dos estudos que virão com esse programa, certamente.
O Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre a saúde materno-infantil no contexto indígena, em especial os profissionais da saúde que atuam com essa população. E até o próximo programa.